Oi, gente! Bem-vindos a mais um Papo Furado com você. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos aqui compartilhar com vocês mais uma das nossas dificuldades do primeiro ano de relacionamento. Como vocês já viram aí no título, né? Nós vamos aqui conversar com vocês sobre a não aceitação do passado, né? Que foi um dos casos que aconteceu entre a gente, né? Como vocês já sabem, né? A gente teve um relacionamento bem curto antes de morar junto. A gente namorou 2 meses e aí a gente já teve que ir morar junto. E aí a gente conversava bastante, como a gente já contou pra vocês. Porém, a gente conversava mais sobre o dia a dia, o que uma gostava, a outra não gostava, né? Mas nada assim, coisas pontuais, coisas que precisam ser conversadas, né, no relacionamento antes de morar junto. E aí, quando a gente resolveu sentar para ter essas conversas, né, esse assunto, esse tema que a gente trouxe para vocês hoje causou bastante briga, né, entre a gente, porque eu não conseguia aceitar, né, o passado da Suzy e isso gerou bastante conflito, né? A gente teve esse assunto, né? Como que a outra tinha feito, né? Quem tinha namorado, não sei o que, né? Acho que foi até a partir de você mesmo, né? A curiosidade. Foi. Aí isso mesmo quis saber, né? A gente conversou, ela contou o passado dela, eu contei o meu, tipo, de boa, né? A gente conversou, eu achando que, né, uma conversa de boa, pra gente se conhecer e tal. E de repente isso aí virou um motivo de briga constante entre a gente. Daí qualquer coisa que eu fizesse, ela já puxava alguma coisa do passado que não tinha nada a ver, já ficava jogando na minha cara. E era uma coisa insuportável, às vezes nem música eu não podia escutar, porque ela achava que eu tava pensando em fulano, cicrano, umas coisas assim bem nada a ver. Paranoica, né? Bem paranoico. E tipo, a gente teve brigas muito feias por causa disso, né? Feias mesmo. E assim, eu da minha parte, como pra mim não fazia sentido nenhum aquilo que ela tava, né, essa raiva, isso que ela tava sentindo, eu ficava muito nervosa, muito brava, e daí eu não conseguia me controlar. Então ela começava a falar as coisas, eu já perdia a cabeça e a gente brigava e discutia feio. E eu não conseguia entender por que ela era desse jeito, porque pra mim, tipo, ela falou as coisas que ela fez, de boa, fez, acabou, passado é passado, né? Vai contar daqui pra frente, agora o que a gente vai viver junto. E pra ela não era assim, e eu não conseguia entender, né? Então, para dar uma introdução melhor, né, sobre o que a Suzy está querendo dizer, eu vim de uma criação com um pensamento, assim, bem diferente do pensamento que a Suzy tem, né, e tinha. E eu sempre pensei, tipo, escutei, né, e fui ensinada assim, que a gente, né, meio que nasce pra viver com uma pessoa e a outra pessoa nasce pra viver com a gente vai viver a história junto, né, embora eu tivesse um passado, mas eu não conseguia pensar em mim, eu só via o lado dela, né, e aí isso daí na minha cabeça era muito mundinho fechado e eu não conseguia ter outra visão, outro pensamento, porque eu era muito presa ao que eu tinha sido ensinada, que eu tinha escutado a minha vida inteira até a gente ficar junto. Então, por conta desse ensinamento que eu sempre, né, tive, a gente meio que cria uma expectativa, né, que a gente vai crescer, vai conhecer a pessoa X, ela vai ser do jeito que você imagina, do jeito que você sempre esperou, né? E aí nesse momento que a gente foi morar junto, a gente sentou aí para conversar sobre esse assunto, né? Foi meio que um choque de realidade, né? Porque eu sentei para conversar esperando eu ouvir uma coisa e eu ouvi outra completamente diferente e eu não soube lidar com essa situação, porque não era o que eu tava esperando, né? Foi isso. Acho que foi isso, né? Como eu tô falando, eu não conseguia entender isso que ela pensava, né? Igual hoje a gente conversou um pouco antes de gravar o vídeo e ela tá colocando aqui pra vocês. Só que lá atrás, na época, a gente não teve assim, a maturidade de quando aconteceu isso,
a gente sentar e conversar. Mas por que você tá sentindo isso? Por que que tá sendo tão difícil para você essa parte, né? Hoje a gente vê, né, a importância de sentar e conversar no relacionamento, né? Ter uma visão de entender o que o outro pensa, que não é o mesmo pensamento da gente, né? Isso. Hoje a gente pensa isso, só que lá no começo juntava a imaturidade pessoal, né, de cada um, porque por mais que você tinha mais anos, né, do que eu, tinha uma certa maturidade das duas partes, sim, né, e juntava mais ainda a dificuldade que eu tinha de mudar a visão de mundo, né, de sair daquela caixinha que eu cresci para ter outros conhecimentos, outra visão, né. E aí, além de eu não conseguir, né, ampliar a minha visão, juntou, né, a dificuldade da não aceitação familiar, juntou, né, a falta de confiança que a gente ainda não tinha criado, né, não tinha dado tempo ainda, né, de criar uma confiança uma na outra, juntou um pouco também de ciúme, né, que tinha, acabava tendo, e aí foi que piorou ainda mais, né. Tudo isso que eles falou contribuiu pra gente ter uma relação ruim no começo, vamos dizer assim. Porque daí cada ponto que às vezes a gente tinha que resolver, que todo começo de relacionamento num casal é difícil. Com vários casais que a gente conversou, né, o primeiro ano eles comentam que é o mais complicado, até ter toda a adaptação, né, de estar morando junto, que é diferente de quando tá namorando. E com a gente não foi diferente, né, e eu acho que foi muita mudança, muito rápido, muita coisa ruim acontecendo muito rápido, e isso acho que deu um bug na nossa cabeça e que a gente teve bastante dificuldade de lidar com os problemas que foram surgindo, né? Igual essa questão do passado mesmo, eu vejo que se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, por exemplo, a gente teria conseguido resolver ali muito mais rápido, em vez de ter passado praticamente um ano brigando por isso, que deu acho que um ano e meio que a gente só brigava no começo, que eu não sei nem como que a gente passou e tá aqui até hoje, porque foi bem difícil, né? Então é uma questão de muita coisa acontecendo e faltou a maturidade, a gente conseguir pôr a cabeça no lugar e conversar. Graças a Deus a Isis que mudou a cabeça dela, né? Por isso que a gente conseguiu passar por esses problemas. Não fui eu que mudei, que eu, como eu falei no começo, eu não conseguia parar e me colocar no lugar dela, eu queria colocar o que eu penso, a minha visão de mundo na situação, e não entender o jeito que ela via as coisas, porque para ela estava sendo difícil, e isso também eu vejo como uma dificuldade, que às vezes a gente quer impor o jeito que a gente vê as coisas, mas é totalmente diferente o jeito que eu vejo as coisas e o jeito que ela vê as coisas, são duas pessoas diferentes. Então, às vezes, a gente tem que entender a forma como a outra pessoa está lidando com a situação, para daí ela tentar entender também a forma como você lida e as duas ir conversando para tentar chegar num acordo ali. E faltou isso. Mas daí, graças a Deus, ela conseguiu, né, depois de um tempo, mudar. Então, como eu já falei aqui no canal, né, a gente conversava bastante, a Suzy sempre falava quando a gente brigava, você precisa passar no psicólogo para ver o que acontece, por que você fica tão nervosa, por que, né, ela tem, até hoje ela tem menos, mas ela tinha muita raiva, pensa, muita raiva assim dentro dela. E a gente não consegue entender o porquê, até hoje eu ainda não consigo. Mas, então, eu não sei se foi isso que ajudou, né, a fazer com que eu mudasse a minha forma de pensar, mas de tanto a Suzy falar na minha cabeça, eu acabei concordando, procurei ajuda, né, na psicóloga, daí eu fiz um tratamento curto, mas eu não consigo dizer que foi lá que virou a chavinha assim na minha cabeça e eu falei, não, vamos mudar o pensamento, o que passou, né, agora é daqui pra frente. Eu vejo assim que lá aliviou mais assim a parte de entender melhor e como que eu posso dizer, tipo, deixar meio que de lado aquela preocupação que eu tinha da não aceitação familiar, né? Porque eu não conseguia nem desvincular disso daí, nem viver a nossa vida, né? Eu ficava nessa corda bamba aí, e isso aí, tipo,
eu, né, não conseguia ver que se eu não deixasse pra lá, a gente não ia conseguir seguir em frente, a gente ia viver esse sofrimento aí eternamente. Então, mas como eu vejo que como aliviou, né, eu ter ido lá, né, conversar na psicóloga e tudo mais, aliviou essa parte aí da não aceitação familiar, que eu consegui meio que superar, né, o sofrimento que eu estava passando no momento. Eu vejo que daí aliviou essa outra parte, né, de começar a entender, né, o nosso relacionamento. E aí eu comecei, né, a me conformar, como disse a Suzy, a me acalmar também, né, e pensar que o que passou tinha passado e que se eu não conseguisse aceitar aquilo ali, não ia ter relacionamento, né, a gente ia acabar, né, largando uma da outra, mais precisamente a Suzy ia acabar terminando comigo, porque ninguém, né, ia conseguir viver numa situação, né, naquela que a gente estava passando. E aí teve bastante vezes assim que eu meio que amadurecia, daí eu conseguia, né, tipo assim, passar um tempo de boa, de repente já vinha aquela insegurança também, porque a gente não trouxe aqui, mas eu sempre fui uma pessoa bem segura, assim, né, tanto na questão de confiança, que é o que a gente já falou, mas eu sempre pensava, nossa, com certeza ela tá comigo e deve estar com alguém do passado, nossa, e tudo mais, né? Eu sempre vinha esses pensamentos assim, porque eu não tinha segurança e também a gente não tinha confiança, não tinha criado ainda a confiança. Mas aí, né, a partir do momento que virou, né, essa chavinha na minha cabeça, eu consegui, né, estabelecer pra mim que não ia compensar ficar brigando, porque o que tinha passado, não tinha o que fazer mais, né, e era dali pra frente. Então, eu consegui estabelecer isso na minha cabeça. Hoje em dia, até que a gente estava conversando antes do vídeo, a gente consegue até brincar, né, com o que a gente já viveu e tal, né, mas graças a Deus a gente não briga mais, né, por isso, a gente não discute, a gente conseguiu superar isso daí, mas... Deixou o passado no lugar dele. Isso. E aí a gente estabeleceu uma confiança, né, entre a gente também, né? Sim. Como a gente disse, hoje a gente vê a importância de se conversar, né? Antes a gente não conseguia, mas hoje em dia a gente conversa, né, sobre, né, até mesmo sobre o passado, né, sobre o que a gente pensa agora, né? Sim. Pode Sim, completar. a gente consegue, assim, às vezes a gente até vê que a gente tá ficando meio nervosa, altera, assim, mas a gente já consegue perceber, né, e voltar atrás, e uma chama a atenção da outra quando a gente tá, assim, ficando mais alterada, e daí a gente já baixa a bola, então a gente consegue raciocinar, vamos dizer assim, pra conversar, pra chegar num acordo. Porque no começo, nossa, a gente Qualquer perdia, coisa era duas bombas motivo. relógio explodindo. E aí a dica que a gente dá, né, é que se você conseguir aí ter uma conversa no seu relacionamento, né, tente se colocar no lugar do outro, não apenas julgar o outro, né, Isso. que a gente já disse, a gente, né, vê hoje que se a gente tivesse posto um lugar da outra, tivesse conseguido conversar, a gente teria evitado bastante sofrimento e bastante briga, né? Então, é tentar criar confiança, né, dentro do relacionamento, porque, como diz, é uma frase clichê, mas a confiança é a base de tudo, né? E é isso, né? Sim. Espero que a gente tenha Contribuído com alguma coisa, né? Uma experiência que a gente passou. Né? E a gente procura, né, comentar sobre a experiência que a gente teve, né, para daí a gente argumentar, porque é ruim a gente falar sobre algo que a gente não viveu, né, e querer meio que dar lição para as pessoas, você tem que viver isso e aquilo, sendo que nem a gente não viveu, né? Então é interessante, a gente viveu isso, a gente sabe o quanto que é sofrido, né, passar por momentos assim, né? E a gente espera que a gente possa contribuir com alguém aí que esteja passando por algo parecido, né? Com certeza. Então Essa é a isso. ideia. Então é isso pro vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, né? Que a gente tá se esforçando para manter ativa por lá,
A gente né? não tem muito hábito, mas a gente tá tentando Tá aprender. tentando, uma hora vai. Mas então é isso. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau. Deixa o comentário aí embaixo se você tá passando por algo parecido ou se já passou, tá bom? Beijo. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night.